Então, gente, o projeto de extensão, conforme está destacado aí, tem a minha coordenação, o professor Igor, que está aqui com a gente hoje, é coordenador adjunto, o bolsista Gabriel também está aqui com a gente, além desses outros integrantes da equipe. É um projeto de extensão cadastrado através do edital de extensão PROEX 02/2024, e participou de uma seleção, uma ampla seleção, e agora é disponibilizado na forma de curso para que a gente possa compartilhar, trocar ideias, experiências aqui nesse espaço. O curso, conforme você já tem uma ideia, ele tem uma previsão de 4 encontros síncronos nessas datas que estão indicadas aí, com a bibliografia que também está indicada no material que vocês já receberam. Eventualmente, caso haja necessidade, por força maior, de alterar alguma dessas datas, faremos isso de uma forma antecipada, para evitar qualquer contratempo na participação das pessoas. Lembrando que as aulas, pelo menos essa parte, com a minha participação, estará sendo gravada e disponibilizada depois, para também eventuais consultas dos participantes. O curso tem uma carga horária de 60 horas, e essas 60 horas estão distribuídas da seguinte forma: são os encontros síncronos, os vídeos assíncronos, que serão disponibilizados por meio de um link do YouTube, estarão como vídeos não listados, mas aqueles que estiverem inscritos no processo, no projeto, podem acessá-los. Teremos ainda algumas lives, já tivemos a primeira, que foi com o professor Eduardo Sabarreto. Quem não assistiu, recomendo que assista, porque ela serve como uma boa introdução para a nossa conversa, e contabilizando 30 horas de estudos autônomos, tendo em vista as leituras que são sugeridas no decorrer do processo de formação. Feita essa primeira observação sobre o curso, e aí sim eu vou ligar esse meu cronômetro aqui, para a gente começar o nosso tema de hoje. Então, seguimos à frente com esse tópico aqui hoje. A ideia é que a gente saia daqui com um uso específico do trabalho do Marx, desses 2 capítulos indicados, capítulo 1 e capítulo 5. Adianta a vocês que não será um estudo simplesmente do material do Marx, tendo em vista a apreensão do que está ali discutido no Capital, ou uma compreensão ampla da obra, mas sim uma compreensão tanto quanto, digamos, instrumental. E nesse sentido, instrumental aí, seria justamente naquele sentido que nos interessa para o nosso tema, ou seja, o tema da crise ambiental, do colapso climático e todos esses correlatos, e qual seria a contribuição da obra marxiana nesse momento para nossa reflexão. Também está indicado como bibliografia o capítulo do livro do Correia Saito, que, de uma forma geral, apreende, faz uma interpretação articulada desses conceitos que nós trabalharemos hoje, alguns outros materiais que são indicados como leitura complementar, inclusive algum material que eu cheguei a publicar ao longo dos últimos tempos, tendo em vista que o meu doutoramento foi justamente discutindo o processo de ecologização do capital, ou seja, as formas capitalistas de enfrentar a crise ambiental. Hoje, então, vamos estar trabalhando com esses conceitos elementares: valor de uso, valor, riqueza material, riqueza social, trabalho concreto, trabalho listrado, forma-valor, fetichismo da mercadoria, processo de trabalho, processo de valorização e ruptura metabólica. Vamos apertar o cinto, porque vai ser rapidinho, ou pelo menos não tão rápido, mas pelo menos na velocidade acelerada, porque a gente tem muita coisa para verificar, aprender, trocar ideia hoje. Adianto a vocês que, após a exposição, a gente estará disponibilizando um tempo para a gente trocar algumas ideias, a gente discutir, conversar sobre o tema, sobre tirar dúvidas, debater, inclusive, Então, essa que é a ideia, que a gente faça isso de uma maneira bem aprofundada. E eu adianto, e apesar de ser uma introdução, apesar de termos que ver um conteúdo muito amplo em tão pouco tempo, nem por isso eu, ao preparar esse material, abri mão do rigor científico, do rigor que é necessário para tratar esse tema, tá certo? Então, iniciamos a nossa aventura, iniciando já com a primeira frase do livro O Capital,
volume 1, do Karl Marx. Essa frase é conhecida de muita gente, então a riqueza da sociedade, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Então, a análise marxiana começa com a mercadoria. Vou fazer duas observações a respeito dessa frase, que ela ajuda a gente a compreender o nosso tema, mas ela é fundamental também para a compreensão da própria obra marxiana, especialmente do Capital. A partir de uma leitura formulada pelo Engels, foi criada uma tradição de que os primeiros capítulos do livro Capital, do livro volume 1, não estariam tratando propriamente de uma sociedade capitalista, mas, muito pelo contrário, o Marx, tão rigoroso na sua exposição, na sua apresentação, com certeza, já adiantou para a gente que ele está, sim, tratando da sociedade capitalista. Porém, ele faz isso de uma maneira extremamente abstrata. É muito comum que a gente também ouça a expressão abstrata, no sentido que está sendo empregado pelo Marx. O que quer dizer isso? É muito comum a gente ouvir que a análise marxiana, ela se eleva do abstrato ao concreto. Na verdade, a gente podia melhorar essa imagem dizendo que Marx parte da realidade concreta, mas simplifica ao máximo essa realidade, abstrai ela dos seus elementos mais penduricalhos ou menos essenciais, para chegar justamente naquilo que é essencial para a compreensão dessa sociedade. Daí que ele parte da compreensão da mercadoria para depois ir, ao longo do próprio livro 1, depois do livro 2 e do livro 3, ir colocando esta realidade, apresentando esta realidade de forma cada vez mais concreta. Esse é o itinerário formativo, metodológico do Marx, que vai desenvolvendo de forma cada vez mais concreta a sua apresentação da sociedade capitalista. E, certamente, ao escolher, não é escolher simplesmente no sentido muito de subjetividade do pesquisador, mas no sentido de compreender que a mercadoria é o elemento fundamental dessa sociedade. O Marx, inclusive, faz uma comparação com outras ciências, a biologia, que é possível fazer experimentos separando, criando culturas de seres vivos, experimentos na química, na física, em que se criam ambientes isolados para que se faça um experimento e se descubram conceitos, teorias e tudo mais. Na sociedade, não é possível fazer isso. Na sociedade, se a gente isola os sujeitos para fazer sua análise social, a gente não tem uma análise social. Na verdade, a gente tem um reality show, né? Isso não é representar a realidade. Feita essa breve consideração, precisamos avançar, então, justamente nos conceitos que estaremos trabalhando e desenvolvendo hoje para a nossa compreensão da análise marxiana da crise ambiental. Lembrando apenas o seguinte: o termo ecologia não está diretamente presente na obra do Marx. Ele é criado no final do século XIX, e ainda que ele não esteja presente indicando o conceito ecologia, é a partir da análise da sociedade capitalista empreendida por Marx que a gente consegue, certamente, desenvolver uma compreensão crítica da lógica dessa sociedade e, a partir daí, desenvolver uma crítica da questão ambiental sobre o capitalismo. Então, vamos lá. Outro elemento que a gente precisa destacar, e já vamos destacando desde já, é a questão da mercadoria. O que seria essa tal de mercadoria? Adianta a vocês que o Marx faz o procedimento de ir cada vez mais encharcando a realidade, ou melhor dizendo, encharcando os conceitos de realidade. Então, nós vamos começar de uma maneira muito abstrata, e à medida que a gente for fazendo a exposição, nós vamos vendo que esses conceitos vão se tornando cada vez mais concretos, mais encharcados de determinações, mais encharcados de concretude da realidade do mundo efetivo, tá certo? Então, a abstração, no sentido que o Marx está propondo, é uma abstração razoável e não simplesmente uma abstração tipo as Robsonadas que a economia política clássica costumava fazer ao analisar, por exemplo, um indivíduo isolado como se fosse um indivíduo racional, um indivíduo consumidor. É o que a gente vê nas análises econômicas, inclusive, hoje em dia, muitas delas dominantes do mainstream da economia hoje em dia. Então, o primeiro elemento que a gente precisa destacar é que a mercadoria, ela é uma duplicidade contraditória, de valores de uso
e de valores, tá certo? Mas que valores? Valor de troca. A princípio, ele começa com essa ideia de valor de troca, mas a gente vai ver que a coisa vai ganhando uma complexidade e a gente precisa primeiro entender o que seria valor de uso. Valor de uso é justamente, como está indicado aí, o conteúdo material da riqueza. É aquela capacidade da mercadoria de atender uma necessidade humana. Vejam bem, eu não estou usando utilidade, estou utilizando o termo capacidade de atender necessidade. Afinal de contas, né, depois podemos aprofundar, a questão do valor-utilidade, que é algo desenvolvido teoricamente a partir da economia neoclássica, não faz parte dessa nossa abordagem, e a gente pode até discutir elementos disso posteriormente. No entanto, por hora, fiquemos apenas com essa questão de que os valores de uso são aqueles capazes de atender necessidades humanas, sejam elas do estômago ou da fantasia, conforme o próprio Marx indica. O valor de troca, por sua vez, é aquilo que permite que uma mercadoria seja trocada por outra, ou seja, valores de uso de um tipo são trocados por outros valores de outro tipo. Acontece que o Marx identifica que essa troca ela é algo muito fluido, ela se altera constantemente no tempo e no espaço. Mais exatamente, os valores de troca se alteram com o passar do tempo e ao longo de diversos espaços. E isso, então, tem realmente, né, uma dificuldade, gera uma certa dificuldade. E o Marx chega à seguinte conclusão, tá? Se a gente tirar todas as características das mercadorias, os valores de uso, aquelas características que tornam aquela mercadoria capaz de atender aquela determinada necessidade. Se a gente abstrair, e aí está o sentido de abstração, ou seja, de simplificar, de retirar os penduricários, se a gente tirar também o trabalho concreto que produziu aquela mercadoria, o que a gente chega, aonde que a gente chega com isso? O que a gente percebe? A gente identifica que todas as mercadorias, todas elas, indistintamente, elas carregam algo em comum. Todas elas podem ser reduzidas a trabalho humano abstrato. E eu já vou mencionar direitinho o que seria esse trabalho humano abstrato. O que eu quero dizer com isso? Trabalho abstrato, não eu, né, mas o Marx, trabalho abstrato está se contrapondo ao trabalho concreto. O trabalho concreto é aquele do produtor, o padeiro que faz o pão, o pedreiro que faz a casa, o carpinteiro. Esse é o trabalho concreto, tá certo? Cada um deles tem a sua especificidade. Esses trabalhos têm as suas concretudes. Porém, à medida que eu verifico que todos eles são trabalho humano, entendido como forma de dispêndio de capacidade humana de trabalho, a gente chega à conclusão de que todos eles são trabalho humano considerado de forma abstrata. Ou seja, abstrato aqui tem aquele sentido que eu já mencionei logo no início, simplificado, reduzido a uma única essência, não é uma boa palavra, mas seria uma única essência comum, enquanto dispêndio de força de trabalho humana, sem consideração pela forma em que está se dando esse dispêndio. Então, chegamos agora, avançando, temos dois conceitos: valor de uso, que atende a necessidade, o valor de troca, que é a capacidade das mercadorias serem trocadas umas pelas outras. Porém, ao verificar que o valor de troca se altera no espaço e no tempo, o Marx chega à conclusão que, se os valores de troca são tão volúveis e tão variáveis, eles precisam ser comuns ou iguais a uma outra coisa que também iguala todas as formas de trabalho, que é justamente o trabalho humano abstrato. Então, esse trabalho humano abstrato é simplesmente essa geleia indistinta de trabalho humano despendido para a produção daquela determinada mercadoria. Eu sei que a gente está andando um tanto rápido, mas a gente volta depois, na hora do debate, e esclarece eventuais situações que tenham ficado um tanto quanto complicadas. Porém, vamos lá, retomando. Ora, se o trabalho humano abstrato é justamente essa substância que forma o valor, ou seja, toda a mercadoria tem valor de uso e tem também valor, que é essa substância formadora de valor,
como é que a gente vai medir isso? Como é que os trabalhos são efetivamente trocados um pelo outro? E aí é que a gente entra com o conceito de tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, na hora que os trabalhos do carpinteiro, do padeiro, e de todos os outros, né, personagens da economia se encontram, justamente esse trabalho, ele tem a dimensão de ser passível de ser medido como tempo de trabalho socialmente necessário. Essa medida, faço uma pequena observação, não é dada pelo próprio produtor. Nós veremos com mais calma isso e vamos entender essa dinâmica a partir de alguns exemplos, a partir de algumas colocações que eu vou fazer logo na sequência. Mas adianto para vocês que o Marx, é muito comum que a gente ouça, inclusive, alguém dizer que o Marx desenvolveu a teoria do valor-trabalho. Na verdade, a teoria que o Marx está desenvolvendo é a teoria do valor, que ainda que o valor seja criado no trabalho, ele precisa de ser socialmente referendado. E isso só acontece quando a mercadoria é efetivada a sua troca. Voltaremos a esse ponto daqui a pouquinho, aprofundando isso. Por hora, vamos guardar apenas que a quantidade de trabalho socialmente necessário é justamente aquilo que determina o valor da mercadoria, certo? Um pequeno parênteses aqui, né? Primeiro, que é possível que tenha algumas mercadorias, melhor dizendo, algumas coisas que sejam úteis e não sejam mercadoria. O ar que a gente respira, a terra virgem, tá certo? Ainda que tenhamos créditos de carbono aí querendo negociar a atmosfera, tá certo? Mas, em geral, o ar é útil, mas não é mercadoria, porque, justamente, não foi mediado. A construção do ar não é resultado de um trabalho humano. Também há situações em que as coisas são resultado de trabalho humano, os produtos são resultado de trabalho humano, porém, não são mercadoria, porque estão visando satisfazer a própria necessidade de quem a produziu. Então, para ser valor, para ser mercadoria, este produto social tem que também ter uma destinação social. Ele tem que estar sendo voltado para ser vendido, para ser trocado, não para o uso próprio da pessoa. O que é valor de uso para mim, não vai ser valor de troca. Se eu consumir, não posso vender, tá certo? Se eu vendo, não posso ter como valor de uso. Então, é uma unidade contraditória de valor de uso e valor, o que a gente entende como mercadoria. Avançando tanto mais, chegamos então, justamente, ou retomamos mais uma vez, a questão do trabalho abstrato e do trabalho concreto, como sendo justamente aquele trabalho privado, trabalho concreto, aquele trabalho privado exercido por cada um desses trabalhadores. Só que, na sociedade capitalista, esse trabalho privado só tem a sua condição de mercadoria referendada, aprovada, quando ele realmente se realiza no mercado, quando ele se torna social ao ser levado para venda, ao ser levado para troca. Então, é justamente nesse sentido que o trabalho passa a ser um trabalho produtor de mercadoria. Avançando um pouco mais, o Marx, nesse primeiro capítulo do Capital, desenvolve a questão de várias formas do valor. Ele começa com a forma simples do valor, e essa forma simples do valor é justamente aquela que, eventualmente, coloca duas mercadorias entre si, sendo comparadas. Mercadoria X da mercadoria A com Y da mercadoria B, ou, no exemplo dado no livro, 20 braças de linho é igual a um casaco, e várias outras mercadorias podem ser comparadas. Essa forma simples, eu preciso apenas me deter um pouquinho sobre ela, mencionando que a forma simples do valor carrega já em si a forma relativa e a forma equivalente. No caso, a mercadoria que está aqui à minha esquerda, 20 braças de linho, está na forma relativa. Ela tem o seu valor representado na forma equivalente, em casaco. O Marx gasta um tempão explicando isso, mas no fundo, o Marx está querendo justamente dizer o seguinte: a forma equivalente, o casaco aqui, comparece nessa relação apenas manifestando com seu valor de uso o valor de troca da forma relativa. Vou repetir, então,
a forma equivalente aparece nessa relação representando o valor de uso da outra, da forma relativa. Isso tem uma implicação importante para a gente, porque essa implicação, veremos ela com mais detalhes mais adiante, nos mostra que o valor de uso é algo que, presente na mercadoria, não pode ser desconsiderado. E a gente verifica que, vai verificar também mais detalhadamente na sequência, a gente apreende que os valores de uso são resultado da natureza transformada pelo ser humano. Na medida em que valores de uso são resultados da natureza transformada para se tornarem valor, isso tem implicações ambientais. E são essas implicações ambientais que a gente vai precisar discutir logo na sequência, quando formos aprofundando toda essa conceituação. Na sequência, o Marx, né, vai falar sobre a forma desdobrada do valor, que está aqui embaixo da minha tela. Não vamos nos deter muito nessas formas desdobradas, formas simples e formas... Mas chegamos apenas, né, nas duas últimas e vamos chamar a atenção mais exatamente para a última delas. Tem a forma de valor universal, é quando uma mercadoria específica, ela ocupa o lugar de equivalente de todas as outras mercadorias. Quando uma mercadoria dessas, né, se torna, por exemplo, o ouro, todas as outras mercadorias passam a ser representadas no ouro, estamos diante, então, da forma dinheiro. Então, toda aquela argumentação, aquela construção teórica estabelecida pelo Marx ao longo dessa parte do capítulo tem o objetivo de mostrar a gênese do dinheiro, ou seja, como é que o dinheiro torna-se ou aparece como uma necessidade do capital. E nós já veremos por que ele tem essa necessidade de aparecer, ou seja, o dinheiro tem que ser a forma de troca de valores universalizada da sociedade capitalista. Avançando, e agora vamos para esses lindos bonequinhos aqui, tá certo? E eles vão nos servir bastante para compreender a dinâmica que fomos tratando até agora e que, consequentemente, pode ficar um tanto quanto abstrata demais, né? E abstrata aqui no sentido de que a gente não consegue visualizar o que está sendo tratado. E aí nós vamos trazer esses lindos bonequinhos aqui para a nossa compreensão, nosso estudo, tá certo? Então, vamos a eles. Nossos amiguinhos aqui, tá? Deixa eu achar aqui de novo, minha tela que sumiu aqui. Eles representam os produtores. Pequeno parênteses. O Marx está tratando do capitalismo, mas não está falando no início do capítulo aí de capitalistas e proletários. Não está falando de classes sociais, mas subentende-se, ou no grau de abstração, de simplificação que ele está tratando, quando ele trata de produtores aí, certamente, são produtores capitalistas entendidos em uma unidade, mas que representam toda a complexidade da produção capitalista, ou seja, cada um desses caras aí, desses produtores, representa um capital individual ou um capital privado. Mas vamos para a nossa linda historinha aqui. Temos aí 4 personagens. Um que produz pão, um que produz café, um que produz leite e um que produz manteiga. E nós vamos ver que é o seguinte, para a nossa simplificação aqui, nós colocamos todos eles produzindo no mesmo tempo de trabalho. Cada um deles produz quantidades até diferentes de seus produtos, porém, em tempos iguais. Todos eles gastam 10 minutos para produzir essas unidades aí. Eles produzem trabalho social, mas mesmo, eles produzem mercadorias, não para consumo próprio, mas para, justamente, levar ao mercado para ser trocada por outros. Então, estamos diante de uma coisa importante a ser destacada, que é justamente a divisão social do trabalho. Estamos numa sociedade capitalista em que o trabalho passa por um processo de divisão social. E essa divisão social tem como sua consequência a mútua dependência de todos esses produtores. Nenhum deles é capaz de atender sozinho todas as suas necessidades. Correto? Então, como eles não atendem suas necessidades, e nossas necessidades aqui estão muito reduzidas, né, a um café da manhã bem interessante, pão, café, leite e manteiga, esses sujeitos vão ao mercado realmente trocar suas mercadorias.
E eles vão levar essas mercadorias ao mercado, justamente com o objetivo de, lá do mercado, retirarem as mercadorias que eles precisam, certo? Nessa dinâmica que eles estão indo ao mercado, eles apresentam agora a lógica ou a dimensão social dos seus trabalhos. Eram trabalhos privados, cada um deles aqui. É o trabalho privado do padeiro, do cafeicultor, do leiteiro, de cada um deles. Porém, na medida em que eles vão ao mercado, esse trabalho privado de cada um deles passa a fazer parte do trabalho social, que é isso que está representado nesse grande círculo aí. Cada um deles, então, é parte desse trabalho social. E, na sequência, veremos que cada um deles deve retirar desse mercado a quota parte equivalente àquilo que eles levaram em tempo de trabalho socialmente necessário. Na nossa conta aqui, como eu disse, estamos abstraindo, ou seja, simplificando bastante a relação. Cada trabalhador gastou 10 minutos para fazer esses produtos. Consequentemente, temos um trabalho socialmente necessário, um trabalho médio de 10 minutos, fazendo essa média aritmética. Cada um deles, então, ao levar 10 minutos em produtos ao mercado, pode também retirar do mercado 10 minutos em outra mercadoria. Espero que esteja ficando claro, certo? Vamos com tranquilidade aí. Vou só voltar mais uma vez aqui. Então, nessa troca aqui, é uma troca de equivalentes, tá certo? Em que os diferentes trabalhos estão sendo comparados. Cada um desses trabalhos pode atender necessidades distintas. Consequentemente, né, nesse processo de divisão social do trabalho, cada um deles tem por objetivo obter aquilo que é sua necessidade. Mas vamos supor a seguinte situação. Se a produtividade dobrar para todos esses trabalhadores, e aí nós chegamos à seguinte situação. Antes, tínhamos aqui o padeiro, produzia 20 unidades em 10 minutos. Produção de café, 20 unidades, leite, 10 unidades, e manteiga em 10 unidades. Todas em 10 minutos. Suponhamos que, então, tenha havido, né, uma elevação dobrando essa produtividade de todos eles. Não nos interessa aqui o motivo efetivo que leva a essa elevação da produtividade. O que a gente verifica? Em termos de produção de riqueza material, houve um crescimento, ou seja, tem mais pão sendo produzido, mais café, mais leite, mais manteiga. A riqueza social cresceu, certo? Porém, em termos de valor, houve algum crescimento da riqueza? Afinal de contas, todos continuam ganhando ou retirando do mercado o equivalente a 10 minutos de tempo de trabalho socialmente necessário. Isso terá implicações, veremos já já. Mas reforcemos aqui. Houve um aumento da riqueza social, porém, a forma da riqueza social na forma de valor, ela continua a mesma coisa, certo? Ou eu posso dizer, uma forma diferente, é que também houve uma redução no preço ou no valor de cada mercadoria unitária. Antes, voltando rapidamente, no caso, 10 unidades de leite demoravam 20 minutos a serem feitas. Agora, então, certamente, cada unidade de leite custava 1 minuto de tempo de trabalho socialmente necessário. Nessa nova realidade, são 20 unidades de leite em 10 minutos. Ou seja, cada unidade de leite agora representa, em termos de valor, em termos de trabalho social necessário, apenas 30 segundos, a metade do que representava antes. Correto? Isso terá implicações ambientais. Guardem isso, que é o importante para a nossa discussão, nesse caso, da ecologia crítica a partir da obra do Marx. Vamos verificar, então, com mais cautela algumas situações, tá certo? Vamos ver uma outra situação em que, ao invés da produtividade aumentar para todos igualmente, apenas o produtor de pão aumentou sua produtividade. Antes, ele produzia
10 unidades, 20 unidades em 10 minutos. Agora, ele reduziu o seu tempo de trabalho em 5 minutos. E aí a gente está numa situação complicada, aparentemente complicada. Afinal de contas, se aumentou a produtividade, caiu para 5 minutos o valor daquelas 20 unidades de pão, é sinal que esse produtor só vai poder retirar do mercado os 5 minutos? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Se isso fosse a realidade efetiva da coisa, não seria vantagem nenhuma para o produtor aumentar a produtividade. Afinal de contas, ele vai poder retirar uma riqueza menor do mercado nessa condição. Porém, o que acontece efetivamente é que a média do tempo de trabalho socialmente necessário caiu, tendo em vista que agora temos uma outra conta a ser feita. Chegamos, então, a uma média de 8,75 minutos. Com isso, a gente chega à conclusão que, na verdade, o produtor de café, o produtor de leite, o produtor de manteiga, estão produzindo um trabalho, ou mais exatamente 1,5, 1,25 minutos, né, que não estarão sendo reconhecidos pelo mercado ou simplesmente estarão sendo transferidos para outro produtor. No caso, aquele que elevou sua produtividade, ou seja, o produtor de pão. Vamos tentar ver isso de uma outra maneira para ficar um pouco mais claro, mais fácil da gente compreender, certo? Falando de outra maneira, ao invés de nos focarmos, né, na diferença de tempo, que está aqui, os 5 minutos, eu posso dizer, dizendo a mesma coisa, né, que esse produtor do pão, ao aumentar a sua produtividade, ele dobrou sua produção, mantendo o mesmo tempo de trabalho. O valor da mercadoria unitária dele foi reduzido, tá certo? Então, ele aumentou a produtividade pioneiramente, antes dos outros. Os outros não aumentaram a produtividade, certo? Acontece que, da mesma forma, poderia parecer desvantajoso para ele chegar no mercado com mais mercadorias para retirar a mesma coisa de produtos do trabalho dos outros produtores. Porém, não é bem isso que acontece. O que acontece é o seguinte, né? Que ao levar, o mercado não consegue verificar ou fazer essa conta, essa equalização imediatamente. Então, no primeiro momento, esse produtor de pão, ele vai levar ao mercado não só as 40, mas se ele levar as 20 unidades que ele levava antes, ele vai conseguir retirar de lá, né, o mesmo valor que antes ele retirava. E ainda assim terá para si uma quantidade de pães que sobraram. Vamos ver isso nessa outra imagem aqui. Vamos lá. Anteriormente, ele tirava 20 unidades, valiam 10 minutos. Agora, 40 unidades valem os 10 minutos, tá certo? Então, quando ele agora vai ao mercado levando aquelas mesmas 20 unidades, ele pode retirar de lá quanto de café? Ele pode retirar, né, as 20 unidades de café, ou 10 unidades de leite, ou 10 unidades de manteiga. O que está claro nesse esquema aí é que, além dele ter feito esse movimento, ele ainda terá valor a mais para poder trocar por outras mercadorias. Então, com o tempo restante de trabalho, ele pode acessar uma outra parte da riqueza social, ou seja, transferir valor desses outros produtores todos para ele. Eu sei que pode ficar complicado na primeira vez que a gente vê isso, mas podemos detalhar mais adiante na hora de aprofundarmos no debate. O que é crucial a gente verificar aqui, que essa lógica que está colocada a esse produtor aqui, é uma lógica de que o aumento da produtividade se impõe ao coletivo dos produtores. Afinal de contas, aqueles que não elevarem sua produtividade terão justamente, né, um menor acesso à riqueza na forma social valor. Então, é isso que precisamos ter bastante claro. Daí, então, como a necessidade de aumentar a produtividade é uma imposição abstrata que compromete ou que se impõe a todos os produtores, suponhamos, então, aquela primeira situação, ou melhor dizendo, a segunda situação, na qual a elevação da produtividade aconteceu para todos eles. Uma situação em que
ao longo do tempo, todos eles foram conseguindo elevar suas respectivas produtividades. O que a gente tem, então, é justamente aquela situação na qual a riqueza social, na forma valor, continua a mesma coisa, né? 40 minutos, dividido pelos 4 produtores, tempo de trabalho socialmente necessário, 10 minutos. Porém, a riqueza material, ou seja, a quantidade de produtos para serem colocados, né, no mercado, a quantidade de matéria-prima que é utilizada, a quantidade de detritos, descartes que tem que ser feitos, elas também aumentam. Afinal de contas, o que está crescendo é a produção material, ainda que a produção de valor fique parecendo como uma escada rolante. Ela cresce, mas volta sempre para o mesmo lugar. Então, para compensar esse retorno do valor, sempre a mesma condição, ou até mesmo a redução do valor, considerando o tempo de trabalho socialmente necessário, o que nós temos é uma exigência de elevar a quantidade de mercadorias produzidas. E aí, nós temos essas perguntas. Quais as consequências ambientais para esse contexto de elevação da produção? É possível estabelecer uma lógica em que a necessidade imanente de aumentar a produtividade não seja posta? É possível fazer isso no capitalismo? É possível um capitalismo circular, sustentável? Essa que é a questão que a gente precisa estar fazendo. Seguindo um pouco mais, aprofundando alguns temas que nós estudamos, preciso só reforçar isso que eu já mencionei. Há uma contradição crescente no modo de produção capitalista entre a riqueza material e a riqueza na forma valor. A riqueza material cresce, a riqueza na forma do valor retoma sempre a mesma condição. Para compensá-la, é preciso produzir mais. Para produzir mais, aumenta a riqueza material. Mas aumenta a quantidade de valor de uso. Aumenta, sim, a quantidade de natureza, terra, água, matérias-primas, minerais, tudo isso que é utilizado para a elevação dessa produção. Avançando, por último, ou desse tópico do primeiro capítulo, eu preciso destacar ainda a questão do fetichismo da mercadoria. Nós vimos que, na sociedade capitalista, então, essa condição se impõe a todos os produtores. Por que ela se impõe? Porque, na verdade, todos os trabalhadores são trabalhadores privados, porém, eles produzem para ser um trabalho socialmente reconhecido, um trabalho produzido para a troca. Logicamente, não é a própria mercadoria que vai caminhando para o mercado por conta própria. Ela tem que ser levada lá pelo produtor. Porém, esse produtor só tem a sua condição de produtor, ou seja, só tem o seu trabalho reconhecido à medida em que sua mercadoria é reconhecida, vendida, trocada no mercado. Caso contrário, esse trabalhador ou esse produtor não fará parte desse grande metabolismo social que é o capitalismo. Portanto, nessa condição, é justamente a mercadoria que assume o papel de sujeito das relações e o trabalhador passa a uma condição de coisa. É o processo que, vindo do latim, significa a reificação dos produtores. E aí tem uma primeira definição do Marx sobre o fetichismo da mercadoria, que aparentemente a mercadoria é algo simples e trivial, mas ela tem os melindres teológicos ou suprassensíveis, umas características suprassensíveis, que fazem com que ela seja um grande enigma. E ela é esse enigma justamente por conta do fetichismo da mercadoria, ou seja, simplificando bastante a partir da colocação marxiana. De onde surge o caráter enigmático do produto do trabalho? Ele surge justamente quando ele é produzido nessa forma, na forma valor, ou seja, numa forma que precisa do reconhecimento social para que aquele trabalhador, aquele produtor, seja reconhecido como parte do trabalho geral daquela sociedade. Portanto, é nessa condição em que a mercadoria se torna o sujeito das relações e o produtor o seu mero suporte, né, uma coisa, ou seja, passa por um processo de reificação. Certamente,
Estamos vendo isso de uma maneira bem simplificada, ainda que sem abrir mão do rigor, e poderemos aprofundar no nosso debate na sequência. Avançamos, e agora, com certeza, bem rapidinho, sobre o processo de trabalho que está lá no capítulo 5, que a gente indicou para a leitura. Então, o processo de trabalho é justamente aquela relação entre o homem e a natureza, portanto, aquilo que o Marx denomina como um metabolismo com a natureza. Lembrando, e isso a gente tem que fazer, que o próprio Marx está reconhecendo que o ser humano, enquanto corporeidade, ele é natureza também. Então, não é, né, apesar de estar destacado natureza externa aí, é justamente para se fazer um contraste elucidativo com a questão daquela ação fora do corpo do homem. Mas esse corpo humano, esse ser humano, é parte da natureza. E à medida que ele modifica a natureza, ele também modifica a própria natureza. É algo que caracteriza o trabalho, ou o processo de trabalho, como um processo essencialmente humano. É muito comum a gente acompanhar nos estudos sobre o trabalho a definição que o Marx faz que o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro, ou seja, o ser humano, o arquiteto, tem na sua mente o que ele vai construir antes de efetivamente construir aquele determinado produto. Portanto, existe uma teleologia, no sentido de que teleos, ele pensa antes, planeja, constrói antes, na ideia, aquilo que depois será efetivado por meio do processo de trabalho na materialidade da vida. Então, o processo de trabalho exige esse elemento que é justamente esse planejamento, essa teleologia que antecede a própria execução do trabalho. De uma maneira bem sintética, temos aí, então, que esse processo de trabalho resulta, sim, de uma necessidade humana. Essa necessidade, então, ela é desenvolvida, ou como atendê-la, é desenvolvida a partir de um processo de ideação, ou seja, uma criação ideal de como atender aquela necessidade, e ela se efetiva como uma objetivação. Os objetos, o bem natural, é transformado no sentido de que se torna um objeto de satisfação daquela respectiva necessidade. Só que esse processo, ele não para, surgem novas necessidades, e daí, então, é um processo histórico que tem a sua continuidade. Tem uma palavrinha aí, que é justamente a causalidade, que está implicada em todo esse movimento, e tem também, né, aquelas situações em que o produto do trabalho humano pode escapar ao seu controle, é planejada por uma coisa, acaba tendo outras determinações, outros usos. Não cabe a gente aprofundar isso aqui agora, mas apenas destacar, voltando para o esquema em cima, que a humanidade, por meio do trabalho, transforma a natureza, mas também é por ela transformada, tanto que isso aí constitui a processualidade histórica ao longo do tempo. Ainda falando sobre o processo de trabalho, reforçamos que, né, Marx tem a clareza de que o processo de trabalho é a transformação do ambiente natural. E aí, então, ele cita a terra, cita também a água, que é justamente o objeto universal de trabalho humano. Ou seja, todo aquele processo de produção do valor que a gente já mencionou, e vamos mencionar rapidamente ao final da nossa exposição de hoje, é justamente um processo em que a natureza é transformada pelo trabalho humano. A partir daí, podemos chegar aos desdobramentos relacionados à crise ambiental, aos desafios que são postos, né, pelo capitalismo e sua dinâmica destrutiva sobre o meio ambiente. Reforçando, então, que o processo de trabalho é uma atividade orientada a um fim, ou seja, ela tem uma teleologia, um teleos, e ela, né, visa a produção de valores de uso, consequentemente, visam ao atendimento de necessidades humanas. E aí estamos novamente fazendo aquele procedimento que o Marx fazia, que era de abstrair o processo de trabalho
nesse momento do capítulo 5, ele está considerando o processo de trabalho de forma abstrata, ou seja, algo que é comum a todas as formas sociais, no escravismo, no feudalismo, nas comunidades primitivas, todos esses aí são, né, são organizações sociais, formas sociais, modos de produção, mas que todos não podem abrir mão dessa relação metabólica do ser humano com a natureza. Então, é o processo de trabalho entendido de sua forma abstrata. E esse processo, porém, e aí sim, chegamos justamente no processo de valorização. Na sociedade capitalista, esse processo de trabalho não é um simples processo de trabalho genérico, em abstrato, mas sim a produção de valor. E o objetivo do capitalismo, conforme já está bem claro pelo que vimos até aqui, é que a soma de valor que o capitalista colocou na produção anteriormente, ela deve voltar a ele ampliada no final. Essa ampliação é justamente o que o Marx vai chamar de mais-valor, ou, nas traduções antigas do Capital, aqui em português, de mais-valia. Então, o que ele adiantou de dinheiro é justamente, né, ao final do processo, ele quer ter esse dinheiro ampliado. É nesse sentido, então, que a gente precisa verificar que aqui sim, no capítulo 5, o Marx já está falando, né, de uma forma mais clara sobre a força de trabalho, sobre os trabalhadores. E, consequentemente, né, ele vai destacar que o capitalista tem uma peculiaridade. Ele compra várias mercadorias ou acessa a natureza para, com isso, produzir mercadorias. Todas essas mercadorias, elas apenas transferem para o produto do trabalho o seu valor. Porém, o capitalista encontra no mercado uma mercadoria distinta, uma mercadoria que tem uma capacidade diferente, porque à medida que ela é utilizada, ou seja, o valor de uso da mercadoria, aquilo, né, ou seja, a sua utilização implica em uma produção de um valor novo, um valor que não existia. Vamos deter rapidamente sobre isso aqui. Todas as mercadorias têm valor, todas elas. Então, o capitalista, ao iniciar o processo de produção, vai comprar mercadorias para depois transformá-las em outras mercadorias e, consequentemente, realizar o processo de valorização. Correto? Porém, o que tem que ficar claro aqui? Todas essas mercadorias que ele comprou e colocou no processo produtivo, elas simplesmente terão o seu valor reproduzido ao final desse processo. Porém, ele está comprando uma outra mercadoria que tem valor também. O valor da força de trabalho é pago em salário e deve ser calculado, né, para o que realmente custa para reproduzir aquela força de trabalho. Não apenas aquele trabalhador, mas a sua família e tudo para que possa haver uma continuidade do processo de trabalho. Esse valor da força de trabalho, que significa justamente o quanto custa para reproduzi-la, é pago pelo capitalista. Estamos supondo que ele está pagando um salário correto, é o que é necessário mesmo para pagar aquela força de trabalho com justeza, vamos dizer assim. Porém, ainda que esse trabalhador esteja sendo pago de forma justa, correta, pelo que vale a sua força de trabalho, a força de trabalho tem uma outra dimensão, que é o seu valor de uso. E o valor de uso da força de trabalho é justamente realizar trabalho. E à medida que ele gera trabalho, realiza trabalho, produz um valor novo, um valor que não existia antes. E esse valor que não existia antes é justamente o mais-valor. Esse mais-valor que vai ser justamente acumulado pelo capitalista, que permite que haja, então, o processo de valorização. Então, apenas para dar uma reforçada nisso aí. O vendedor da força de trabalho, ou seja, cada trabalhador, tá? Ao vender sua força de trabalho, ele está recebendo por ela um salário, está recebendo o que é o valor efetivo daquela força de trabalho. Porém, ele está alienando, por um certo período de trabalho, por uma jornada de trabalho, o valor de uso dessa sua mercadoria, força de trabalho. Ele não está vendendo o trabalho, ele está vendendo a sua força de trabalho por um determinado período. Essa força de trabalho, ao ser utilizada, gera efetivamente um trabalho, um resultado material.
que está corporificado numa mercadoria. Essa mercadoria, ao ser realizada, vendida pelo capitalista, é justamente a fonte do mais-valor, a fonte da exploração ou do enriquecimento e da valorização do capital. Aqui, ainda reforçando, né, o capitalista, né, ao buscar a força de trabalho no mercado, ele está dando vida, ou seja, colocando trabalho vivo sobre aquele trabalho morto já objetificado e, consequentemente, fazendo com que esse trabalho ou esse resultado, esse produto, seja um produto valorizado. E aí sim, então, há um crescimento da riqueza do capital. Mais uma vez, né, reforçando a questão do mais-valor, ou antigamente, como a gente chamava de mais-valia, tá? O trabalhador, ao vender sua força de trabalho, ele não vai simplesmente trabalhar até o ponto em que ele teve aquele seu salário pago. Ele continua trabalhando por toda a jornada. Ao continuar trabalhando por toda a jornada, uma parte daquela riqueza criada é justamente aquela que é acumulada pelo capitalista. Isso se caracteriza como um processo de valorização. Reforcemos o seguinte, tá? Reforcemos muito claramente. O capitalista não está sendo, nesse caso que nós estamos tratando aqui, esse caso abstrato, essa situação abstrata, ele está pagando o que realmente vale a força de trabalho. Tá? Então, o Marx não está fazendo um julgamento moral do capitalista. Está roubando. Não, ele simplesmente está considerando que, ao pagar aquilo que é o valor da mercadoria, ainda assim, o fato dessa mercadoria, ou seja, do valor de uso dela, da utilização dessa mercadoria, gerar um trabalho, um valor novo, é justamente a fonte do mais-valor. Tá? Só para, chegando nos nossos desdobramentos, nas nossas conclusões, é muito comum que a lógica do capitalismo, da troca mercantil, seja apresentada com esse esquema aí de que alguém tem mercadoria, vai trocar aquela mercadoria por dinheiro, para depois trocar por outra mercadoria. Nessa situação, que a gente inclusive usou sobre ela, né, na nossa primeira abstração, mas que agora ela já foi mais complexificada, já foi apresentada justamente com um processo de valorização. Então, essa abstração, que foi útil para a nossa apresentação aqui, supõe que, no início, nós temos uma mercadoria de um tipo, com uma qualidade, e no final nós temos mercadoria de outra qualidade, ou seja, no processo de mercadoria, dinheiro, mercadoria, os dois polos, mercadoria do início e mercadoria do final, têm qualidades distintas, certo? Porém, na sociedade capitalista, a partir do momento em que nós vamos enriquecendo essa sua compreensão, tornando-a mais concreta e tudo mais, a gente verifica que não é bem aquele processo de M, que é o objetivo da lógica do capital, que é o funcionamento da dinâmica capitalista. Efetivamente, acontece que no início do processo de produção, o capitalista tem dinheiro que vai comprar mercadorias, objetos de trabalho, meios de trabalho, ou seja, meios de produção e força de trabalho, para colocá-los em produção, no processo de produção, e, ao final, ter um outro dinheiro. Porém, veremos que, se trocar dinheiro por dinheiro, na mesma quantidade, não faz sentido nenhum. Para que correr esse risco, não é verdade? Então, é necessário que esse D inicial seja certamente inferior ao D final, ou dito de outra forma. O D final tem que representar um mais-valor, um crescimento quantitativo em relação ao D inicial. Essa diferença, esse crescimento, é justamente o resultado, né, do processo de trabalho, que, no caso do capitalismo, não é só um processo de trabalho, mas um processo de valorização. Então, o capitalismo se mostra um processo tautológico, no sentido de que vai trocar dinheiro por dinheiro, mas com o objetivo de que esse movimento gere, ao seu final, justamente mais dinheiro. E aí a gente pode voltar lá naquelas considerações sobre as formas do valor. Forma simples, desdobrada,
equivalente, e forma dinheiro. É justamente por ter essa necessidade expansiva permanente, que nós já vimos no decorrer da nossa exposição, é que o dinheiro é uma necessidade no contexto da sociedade capitalista. Afinal de contas, trocar mercadoria por mercadoria, lá pelas tantas, as necessidades estariam satisfeitas e pronto, acabava. Porém, no capitalismo, o objetivo não é simplesmente satisfação de necessidade. Muito pelo contrário, ela pode até acontecer, mas o objetivo da lógica do capital é o incremento ou o crescimento da quantidade de dinheiro ou do capital obtido nesse movimento sempre renovado de acumulação. E aí é que nós, já caminhando para a nossa conclusão, identificamos que o movimento do capital, ou seja, um movimento que é dinheiro para gerar mais dinheiro, certamente explorando força de trabalho, certamente incorporando elementos naturais, certamente produzindo cada vez mais mercadorias, ainda que sujeito àquela situação em que o valor, ao longo do tempo, acaba sendo decrescente. Tudo isso aí faz com que o movimento do capital seja um movimento desmedido, no sentido de que ele não tem um fim. Não é possível pensar no capitalismo que chegaria ao ponto, olha, pronto, acabou a acumulação, não precisamos acumular mais. Muito pelo contrário, esse movimento é desmedido no sentido em que ele tem que ter sempre uma continuidade, tem que ser sempre renovado, e, portanto, há consequências ambientais, há consequências para o meio ambiente, e também consequências para as próprias pessoas, que nós veremos de uma maneira mais simplificada no nosso próximo encontro, dizendo justamente que há também um caráter supérfluo da força de trabalho ao longo do processo de valorização do capital. Reforçando esse elemento natural, o Marx, e isso também é reforçado no texto do Correio Saito, salienta que, enquanto o trabalho é o pai da riqueza, a terra é a mãe da riqueza. Ou seja, é nessa dinâmica de que terra e trabalho são componentes da riqueza, natureza e trabalho humano. Portanto, daqui a gente pode justamente depreender ou entender o quanto que essa lógica expansiva do capital tem de consequências ambientais. Consequências essas que se configuram naquilo que o Marx vai denominar de ruptura metabólica, vai ser salientado pelo John Bellamy Foster, um dos autores que estarão tendo um vídeo sobre ele publicado no curso, e essa ruptura metabólica é justamente aquela condição já detectada pelo Marx, em que, com o crescimento da produção capitalista, há um deslocamento dos trabalhadores, das empresas, das indústrias para as cidades, e aquela reposição da fertilidade do solo, que era um processo social natural nas sociedades agrícolas de outrora, acaba passando por uma ruptura, tendo em vista que os nutrientes não só não retornam mais ao solo, tendo ido para a cidade, como também nas cidades vão significar o aumento do lixo, o aumento do descarte sem utilização produtiva. Portanto, é essa condição que o Marx denomina como ruptura metabólica e que, consequentemente, é um dos fundamentos da crise ambiental. Vamos terminando por aqui essa apresentação, agradecendo